numa terra antiga, num lugar sagrado, num reino desaparecido de esplendor e sangue, os arqueólogos fazem uma descoberta chocante. Quando a gente vê pessoas esquartejadas, com a garganta cortada, pernas cortadas... É certamente uma coisa que me dá calafrios. Era uma oferenda aos deuses ou assassinato? Só os mortos podem dizer. Morte e mistérios. Nos desertos do norte do Peru, os arqueólogos estão escavando restos humanos e uma das maiores pirâmides construídas na América do Sul antiga. Não é anormal para os escavadores encontrarem esqueletos no Peru. Mas ninguém havia encontrado esqueletos como esses. Encontramos lá uma série de corpos de pessoas deitadas de barriga para cima, com os braços abertos e as pernas abertas. E muitos deles foram claramente decapitados. Suas cabeças foram retiradas. Tinham dedos faltando, braços faltando. Mesmo depois de 1.500 anos, esses esqueletos mutilados chocaram seus descobridores, como cadáveres recentes no local de um crime atual. Eu e todas as pessoas que trabalham comigo tivemos pesadelos vívidos onde víamos as pessoas com a cabeça estourada, em pedaços, golpes profundos de faca. Vi pessoas com gargantas cortadas e cabeças arrancadas. Mas aqui eles fizeram uma coisa mais complexa e talvez um pouco mais sinistra. Quem eram essas vítimas mortas tão brutalmente? Quem as matou e por quê? Por que foram mortas num dos lugares mais sagrados do Peru, a Pirâmide da Lua? Quantos centímetros faltam? Como detetives de homicídios caçando o assassino em série, alguns dos melhores arqueólogos das Américas estão procurando por pistas para os assassinatos na Pirâmide da Lua. Sua busca por respostas revelou um mundo há muito esquecido. Um mundo de esplendor fascinante. Terrível poder, riquezas espetaculares e rituais de sangue. Os dois grupos são como duas equipes de futebol que chegam ao campo de batalha para jogar um jogo de ritual com uma série de normas. Nesse caso, a norma não é perder a bola, a norma é perder a touca. Porque aquele que perder a touca será vencido e o seu destino será o sacrifício. Não muito depois de Jesus de Nazaré viver e morrer do outro lado do mundo, um povo extraordinário reinou na costa norte do Peru. Durante 800 anos, seus monumentos de tijolos de lama dominaram o horizonte. O nome que eles se davam foi esquecido há muito tempo. Hoje, eles têm o nome de um rio que corre por sua antiga terra natal. Moche. Diferente dos reinos posteriores dos astecas e dos incas, o mundo Moche não era um único império. Uma série de pequenos domínios regiam 14 vales escavados por rios correndo dos Andes para o mar. Como seus descendentes modernos, os Moche eram mestres irrigadores, capturando a água dos rios que fluía dos Andes para libertar a incrível fertilidade de sua terra aparentemente sem vida. Na verdade, estamos aqui numa das regiões mais ricas de cultura de vale do mundo, porque quase nunca chove na costa norte, então essa área em particular é cheia de minerais, está cheia de nutrientes. Você só tem que trazer a água para cá para ter uma boa colheita. Outra coisa que
que é muito importante é que estamos ao lado do oceano mais rico do mundo. Ao longo da costa peruana, o Oceano Pacífico é uma cornucópia aquática. Transbordando com mais de 800 espécies de peixes. Nos tempos antigos, os pescadores Moche exploravam as incríveis riquezas do mar. No século VI d.C., mais de 100 mil pessoas podem ter vivido ao longo da faixa da costa peruana com menos de 650 quilômetros de comprimento e 80 quilômetros de largura. Exércitos de trabalhadores moldaram o barro do deserto em milhões de tijolos de barro e empilharam esses tijolos numa das maiores pirâmides de tijolos de lama já construída na América do Sul. Durante anos, os peritos suspeitavam que só regentes poderosos poderiam ter construído monumentos tão estupendos, mas não tinham prova de que alguém tão poderoso existira. Então, a 16 de fevereiro de 1987, a polícia peruana prendeu uma gangue de ladrões de tumba perto da cidade de Chiclayo. Naquela noite, o arqueólogo peruano Walter Alva recebeu um telefonema que nunca esqueceria. A polícia me ligou certa noite, era o chefe de polícia. Era muito tarde, cerca de 11 da noite, e ele me disse: o senhor tem que vir com urgência, temos algo muito importante que o Quando Alva chegou ao quartel-general da polícia, ele se viu diante de obras-primas de ouro e prata. Os mais espetaculares tesouros já encontrados na costa norte do Peru. Os ladrões os tinham desencavado da pirâmide de tijolos a alguns quilômetros a sudeste de Chiclayo, perto de um vilarejo chamado Sipã. Protegidos por guardas armados, Alva e seus alunos começaram a escavar em Sipã. O que eles descobriram espantou o mundo. Dentro de Sipã havia uma tumba intacta. O mais rico cemitério já encontrado nas Américas, cheio de magníficas joias de ouro e prata e outros tesouros tão estranhos quanto belos. Talvez os emblemas reais de uma dinastia morta há muito tempo. Mas a maior descoberta foi o ocupante humano da tumba. Um homem que havia morrido com cerca de 40 anos, 300 anos depois do nascimento de Cristo. Impressionados com sua vasta riqueza, os arqueólogos o chamaram de o Senhor de Sipã. Este senhor que foi enterrado na tumba de Sipã não era qualquer pessoa e não foi enterrado de qualquer maneira. Foi enterrado como um Deus vivo. Não era um grupo de sacerdotes que se reuniu para enterrar um dos seus, nem algo como um grande sacerdote numa tumba ritual. Não, foi o povo. Um povo que enterrara o seu governante e decidiu enterrá-lo como um Deus vivo. Isso é quase como se você estivesse trabalhando com uma antiga sociedade egípcia, mas não soubesse nada sobre um faraó, como se não imaginasse que existisse um faraó. Aí, de repente, dá de cara com a tumba do rei Tut e se dá conta de que aquela sociedade egípcia teve um apogeu bem maior do que qualquer coisa que você vira antes. É uma concentração de riqueza e poder que nunca imaginamos nas sociedades peruanas pré-colombianas. Mas as tumbas de Sipã continham revelações mais deslumbrantes e perturbadoras. Elas revelariam o lado mais obscuro do esplendor do mundo Moche. Durante anos, os peritos do Museu de História da Cultura da Universidade da Califórnia não entendiam certas cenas estranhas na arte Moche. Pintadas em miniaturas minúsculas em vasos de barros redondos, elas pareciam ser imagens desconexas.
Mas quando desenhadas uma superfície plana, as imagens desconexas se tornaram um misterioso quadro. Um dos mais estranhos era dominado por 3 figuras desconhecidas. Não sabia o nome deles, já que os Moshes não tinham um sistema escrito. Eu simplesmente decidi designá-los com letras. Eu os chamei de figura A, figura B, figura C e assim por diante. A figura A era um guerreiro vestido de forma elaborada que estava recebendo uma taça. E depois havia uma figura que era meio pássaro, meio humano, que eu chamei de figura B. E então havia uma mulher usando um vestido longo, com tranças e uma tiara de franjas, e eu a chamei de figura C. Abaixo desses 3 seres esplêndidos estavam prisioneiros humanos, nus com as mãos amarradas nas costas. Outras criaturas, talvez humanas, talvez animais, cortavam as gargantas deles e seguravam taças para colher seu sangue. Cenas como essas pareciam estar representando sacrifícios humanos. Mas os arqueólogos duvidavam que o elenco e os personagens fossem reais. Na época, se me perguntassem se aquilo era mítico ou se os Moshes faziam aquilo, eu talvez dissesse que aquilo era mítico. E a razão para isso era que muitos dos personagens, como a figura B, eram parte humanos, parte pássaros. Havia felinos agindo como humanos, havia figuras parte pato, parte humano, ou metade raposa, metade humana, todas caminhando. Isso devia ser alguma coisa que os Moshes achavam que estava acontecendo no céu, ou que era aquilo que os deuses faziam. E isso era tudo o que sabíamos durante 15 anos. Então, num dia de verão de 1987, Christopher Dunham estava observando Walter Alva escavar a tumba do Senhor de Sipã. Eu visitava o sítio quase todos os dias. E, num certo ponto da escavação, ele encontrou um objeto que o indivíduo estava segurando na hora em que foi enterrado. Ele estava segurando aquilo com a mão direita. E era um cetro que, na arte Moshe, só se via sendo segurado pela figura A. E nunca tínhamos visto uma coisa dessa sendo escavada. Mas aqui estava ele, numa tumba, uma tumba muito rica. Era feito de ouro e tinha um cabo de prata. Me lembro do dia em que o vi. Eu olhei para aquilo e fiquei completamente perplexo, porque achei que era impossível. Eu chamei Walter de lado e disse: Walter, você não vai acreditar, mas eu acho que sei de quem é a tumba que você está escavando. Nas semanas que se seguiram, Donna observou impressionado Alva e seu grupo, descobrindo cilindros de orelhas, especialmente esculpidos e outros ornamentos virtualmente idênticos àqueles usados pela misteriosa figura A. Mas a figura A também usava uma enorme tiara em forma de lua e outra decoração em forma de lua chamada de backflap, em volta da cintura. Meses se passaram enquanto eles escavavam bem devagar o conteúdo desse caixão real. E quando eles levantaram o corpo dessa pessoa, desse homem adulto, debaixo do corpo estava a touca ornamental e o backflap, a peça da armadura. E estas eram as peças que estavam faltando, e nós sabíamos que era ele. Um ano depois de encontrar o Senhor de Sipã, a equipe de Walter Alva descobriu outra rica tumba não violada dentro de uma plataforma da pirâmide. Lá dentro estava o esqueleto de outro homem rico. Era a figura B. Era o homem que presidia a cerimônia. Tinha na mão direita a mesma taça que aparecia representada na arte Moshe. Ele tinha uma coroa com a figura de uma coruja com as asas abertas, que é justamente o personagem que aparece como Homem-Coruja que preside o ritual, que se aproxima do Senhor de Sipã. Não pode haver relação mais direta. Estávamos diante dos 2 homens mais importantes do seu tempo. Em 1991, Christopher Dunham e o arqueólogo peruano Luiz Jaime Castillo
começaram uma nova escavação no sítio perto de San José de Moro, um vilarejo a 50 quilômetros de Sipán. Achamos uma tumba a 9 metros abaixo da superfície, do tamanho de uma sala. Acho que é o túmulo feminino mais rico que já foi encontrado nas Américas. A mulher enterrada em San José de Moro tinha uma touca de franjas, idêntica à usada pela figura C, e uma taça estava enterrada ao lado dela. E as demais associações, objetos associados a ela, e sobretudo as taças, e também a touca e uma série de outros artefatos demonstravam que era a sacerdotisa. Chamamos agora a figura A de sacerdote guerreiro. Chamamos a figura B de sacerdote pássaro e chamamos a figura C de sacerdotisa. Aqui nós tínhamos os 3 personagens mais importantes da cerimônia de sacrifício. Aqui tudo se encaixava, a arqueologia e a arte se correspondiam de uma forma que ninguém jamais imaginara possível. As incríveis descobertas em Sipán e San José de Moro pareciam provar que, por mais estranho que parecesse, a arte moche era um espelho da vida dos moches e que o sacrifício humano moche era real. Mas uma descoberta crucial precisava ainda ser feita. Se os moches sacrificavam seres humanos, onde estavam suas vítimas? Estranhos desenhos em vasos foram o primeiro indício de sacrifício humano moche. Bourget começou sua busca pelas vítimas se concentrando em uma cena ainda mais estranha. Dezenas de vasos moche representavam montanhas com um corpo morto caído no seu pico mais alto. Desafiando a gravidade, figuras misteriosas empoleiravam-se nos declives quase verticais das montanhas. Outro corpo morto estava esparramado no chão abaixo. Sipán havia provado que a cena de sacrifício pintada nos vasos moche representava pessoas de verdade. Essa cena também seria real? Bourget não sabia a resposta, mas ele tinha um palpite sobre onde procurar. A apenas algumas centenas de metros do rio Moche, perto da cidade moderna de Trujillo, estão as ruínas altamente erodidas do maior edifício feito de tijolos já construídos na América do Sul, conhecido como Huaca del Sol, a Pirâmide do Sol. Hoje, suas ruínas são enormes. Nos tempos antigos, deveriam ser 2 vezes maior. Os arqueólogos acreditam que quando os moches a terminaram no século VI d.C., a Pirâmide do Sol era uma gigantesca plataforma com mais de 30 metros de altura. A mais de 300 metros a leste, existia mais uma enorme plataforma de barro, a Huaca de la Luna, ou Pirâmide da Lua. Construída na base de uma montanha íngreme conhecida hoje como Cerro Blanco, Monte Branco. A Pirâmide da Lua não era tão grande quanto a Pirâmide do Sol, mas para Steve Bourget era muito mais intrigante. A Huaca de la Luna é provavelmente um dos templos religiosos mais importantes dos moches. Eu digo religioso porque, na verdade, nunca encontramos evidências de um palácio aqui ou de acomodações. Em vez disso, os arqueólogos encontraram murais lindamente coloridos no coração da pirâmide, alinhados com retratos de uma criatura apavorante e desconhecida. Talvez um deus moche importante. A Huaca de la Luna deve ter sido algo como o Vaticano para os católicos. Um lugar de grande importância e provavelmente o espaço mais importante e sagrado para os moches. A Pirâmide da Lua era uma das 3 pirâmides moche construída na base de uma montanha. Seria mais do que uma coincidência? Em 1990, Steve Bourget começou a escalar os flancos íngremes de Cerro Blanco, procurando um local de sacrifício. 300 metros acima, ele o encontrou. Aqui você vê que isso foi manualmente manipulado e limpo completamente com uma outra rocha. Está vendo? Está completamente lisa, ali especialmente. E a parte de baixo também foi limpa.
Esse lugar não só está diretamente dirigido para o Huaca de la Luna e para a maior, Huaca del Sol, em frente a ela, como também essa rocha está completamente limpa, e eu acredito que isso foi manualmente manipulado para que os espectadores se sentassem. Então, na verdade, isso é o que eu chamo de teatro do sacrifício. Você vê uma série de cenas de sacrifício onde o sacerdote ou seus ajudantes estão literalmente sentados dentro da montanha, dentro de nichos especiais. E eu acho que esse é um desses nichos. Acredito que esse seja o lugar onde o sumo sacerdote, o sacerdote responsável pelo ritual, estaria sentado, e o sacrifício teria acontecido bem em cima dessa rocha aqui. E havia uma pequena plataforma aqui onde a pessoa a ser sacrificada teria sido literalmente empurrada de cima dessa rocha e provavelmente cairia de uma altura de 60 a 90 metros. Devia ser uma queda e tanto. Bourget começou escavando abaixo dos nichos de Cerro Blanco, convencido de que iria encontrar restos humanos, mas não encontrou nenhum. Eu não sei porque não pudemos encontrar nenhum resto humano. Parte da razão é porque estamos em cima da rocha pura e as vítimas podem ter se desintegrado há muito tempo. Outra possibilidade seria elas ficarem lá, apodrecendo para serem comidas por abutres, o que nós também vemos na iconografia. O problema de não ter encontrado vítimas aqui foi grande, porque uma coisa é você ter um provável local de sacrifício, mas na arqueologia você precisa de provas, precisa de evidências, senão não pode encerrar o caso. Em 1995, Bourget olhou de novo as cenas de sacrifício humano na arte moche e descobriu outra pista crucial. Eu me dei conta de que o sacrifício não só acontecia na montanha, mas também acontecia nos próprios templos. Vemos as pessoas sendo trazidas para os templos, sendo forçadas a entrar no templo onde acontece o sacrifício. Vemos as pessoas sendo esquartejadas, tendo a garganta cortada, as pernas cortadas e assim por diante. Prestei mais atenção para a Huaca de la Luna. Pensei que se existia um lugar onde eles teriam feito isso, seria na Huaca de la Luna. Mas onde? Tão erodida como estava, a pirâmide da Lua era ainda uma enorme área para se procurar. Bourget só tinha uma pista sobre onde procurar. No topo da plataforma, num lugar chamado de Plaza 3A, havia uma grande rocha aflorando, deliberadamente incluída pelos construtores moche dentro das paredes da pirâmide. Por isso eu pensei que se eles faziam sacrifícios nas montanhas, eles também poderiam fazer sacrifícios na frente desta rocha. Então nós decidimos fazer a escavação bem aqui onde eu estou em pé. Então, em 1995, começamos uma escavação nessa plaza. E rapidamente, em 3 semanas, nós encontramos grandes camadas de restos humanos. As palavras restos humanos não podem traduzir o horror que aflorou na Plaza 3A. Bourget e seu grupo encontraram 70 esqueletos, todos eles esquartejados de forma chocante. Mas seriam ossos de vítimas de sacrifício? Quem ou o que os teria mutilado de modo tão selvagem? Apenas os próprios ossos poderiam revelar. Steve Bourget chamou seu amigo João Verano da Universidade de Tulane, em Nova Orleans, Louisiana. Verano é um osteologista, um especialista em análise de ossos. Ele divide seu tempo entre estudar restos antigos e ajudar a polícia a resolver casos difíceis de assassinato. Na Pirâmide da Lua, ele parecia estar fazendo as duas coisas. Desde o princípio ficou claro que essas pessoas não haviam morrido de morte natural e foram cuidadosamente enterradas em torno da pirâmide. Estavam dispostas com a cabeça de um nos pés do outro. À primeira vista, parecia um massacre. John Verano procurou pistas nos ossos que só um especialista poderia detectar. Provas que iriam condenar ou absorver os moches de um ritual de assassinato. Você sempre tem que observar se isso não foi uma perturbação dos ladrões de tumbas ou um depósito misturado e jogado fora da tumba. É preciso tomar cuidado, muito cuidado.
Os abutres podem arrancar pedaços, podem arrastar certas coisas. Até os vermes podem fazer isso. Eu li alguns laudos periciais nos quais pilhas de vermes moveram ossos e arrastaram-nos por uma parte significativa de terreno. Então você não pode ser precipitado em achar que uma pessoa foi decapitada só porque a cabeça dela está no pé do morro. Aos poucos, os ossos da Plaza 3A revelaram seus segredos. As vítimas eram todas homens. O mais jovem era apenas um adolescente. O mais velho tinha quase 40 anos. Os ossos dos braços deles tinham fraturas que se curaram bem antes de morrerem, sugerindo uma vida de violência. Todos morreram tão violentamente quanto viveram. Eu achei que se isso fosse um sacrifício que combinasse com a arte moche, eu esperava ver pessoas com as gargantas cortadas. Eu dei uma olhada rápida e achei marcas de cortes na hora. E nesse aqui eu posso ver 1, 2, 3, 4, 5 cortes individuais atravessando o corpo bem aqui na garganta. O importante neste caso é que para cortar um osso tão profundamente, você tem que passar por todas as estruturas vitais da garganta, a faringe, o esôfago, os grandes vasos sanguíneos. Qualquer um desses cortes, sendo tão profundo, criaria um banho de sangue fluindo da garganta e teria sido um ferimento mortal. Disso nós não temos a menor dúvida. Virtualmente, cada um dos 70 esqueletos escavados da pirâmide da Lua estava com a garganta cortada, exatamente como as vítimas de sacrifício retratadas na arte moche. Outras pistas foram muito mais fáceis de se ver e muito mais chocantes. Isto é um ótimo exemplo do que você pode chamar de um enorme traumatismo craniano. Um golpe com um tipo de objeto duro que quebrou uma grande porção da parte de trás do crânio. Enquanto John Verano juntava os pedaços do destino das vítimas, Steve Bourget ia atrás de seus assassinos. Ele tinha um palpite sobre onde ir procurá-los. Mais uma vez, seu palpite estava certo. Em 1996, acima do afloramento da rocha na Plaza 3A, ele encontrou a tumba de um homem muito forte de mais ou menos 60 anos. Ladrões haviam levado a maioria dos objetos à tumba, mas não todos. Encontramos, e isso está bem aqui, essa clava de madeira, que é de fato uma pequena clava de fácil uso, até um pouco queimada. E essa clava nós atestamos para ver se havia traços de sangue nela e está completamente coberta. Na verdade, há sangue humano em toda a sua extensão. A mancha escura que vemos aqui é, na verdade, sangue humano. Dá para ver a espessura do próprio sangue bem aqui, está vendo? Está completamente coberta dele. Deve ter sido usada durante muitos anos, acredito, nos rituais. É possível que tenha sido essa arma que executou o crime que vimos no local de sacrifício. Mas como todas as grandes descobertas arqueológicas, os esqueletos da pirâmide da Lua levantaram mais perguntas do que respostas. Espalhadas entre os esqueletos na Plaza 3A estavam centenas de fragmentos de barro pintados. Alguns não puderam ser consertados, mas outros foram remontados. Ao contemplar os retratos de 1500 anos de idade, os arqueólogos imaginaram: poderiam ser esses os rostos das vítimas? Parecia uma pergunta impossível de responder. Os moches não deixaram nenhum relato escrito e desapareceram antes que os europeus chegassem nas Américas. Sem relatos escritos, será que iremos saber o que esses retratos antigos representam? O arqueólogo da Universidade da Califórnia, Christopher Dunham, acredita que sim. Em Lima, a capital do Peru, o Museu Rafael Larco Herrera abriga uma das mais incríveis coleções de arte moche.
O mais extraordinário são as centenas de retratos em vasos, estudos vivos dos senhores Moche, os mais finos retratos já produzidos nas antigas Américas. Trabalhando com o diretor do museu Andrés Calderón Larco, Christopher Dunham passou anos estudando os retratos Moche. Esses anos de estudo o levaram a uma conclusão estarrecedora. Os cronistas espanhóis nos contam que os astecas no México sacrificavam prisioneiros inimigos capturados na guerra, poupando suas vidas no campo de batalha para poder oferecê-los aos deuses. Mas em vez de sacrificarem seus inimigos, os Moche podem ter sacrificado a si mesmos. Por exemplo, esse indivíduo tem um bigode bem farto, um pequeno cavanhaque, ele tem um tufo de cabelo em cima da testa e sempre usa ornamentos como estes em forma de disco. Aqui o vemos num retrato, mas depois temos o mesmo indivíduo como uma figura sentada. O bigode farto, o pequeno cavanhaque, os ornamentos em forma de disco, mas aqui ele está sentado e está representado como guerreiro, está usando sua clava de guerra, o seu escudo, ele está vestido para a guerra. Depois ainda vemos o mesmo indivíduo vestido como prisioneiro. Ele está nu, ele foi capturado, uma corda foi colocada em seu pescoço e suas mãos foram amarradas atrás das costas. O que estamos vendo aqui é o retrato de uma vítima de sacrifício humano. Ninguém pode estar absolutamente certo de que esses rostos são dos homens sacrificados na Plaza Trezá. Mas muitos especialistas nos Moches concordam com Dunham que os Moche não capturavam seus prisioneiros inimigos para sacrifício, como os astecas faziam. Em vez disso, jovens guerreiros da nobreza Moche lutavam entre si para determinar quem iria viver e quem iria morrer. Duas pessoas, uma de cada grupo, enfrentam uma do outro. Até que, em algum momento, um deles perde a touca. Mas isso não deve ser uma coisa tão simples, porque aquele que perder a touca sabe que irá morrer de uma forma terrível. Então, eu imagino que os guerreiros farão todo o possível para não serem derrotados. O combate será uma luta furiosa para evitar que isso aconteça. A ideia de que uma sociedade teria no seu auge homens adultos de alto status que participassem de uma coisa dessas, sabendo que se eles perdessem, eles não seriam só sacrificados, mas que seu sangue seria consumido e eles seriam mutilados. É uma grande descoberta em termos de civilizações do Novo Mundo, e as provas disso são muito convincentes. Algumas das provas mais convincentes para apoiar essa teoria não vêm do passado, mas do presente. Em 1995, no mesmo ano em que Steve Bourget descobriu as vítimas de sacrifício da Pirâmide da Lua, antropólogos da Universidade Católica do Peru gravaram o ritual antigo em vídeo. Há centenas, talvez milhares de anos, os vilarejos dos Altos Andes lutam entre si quando é hora de plantar suas lavouras. Os combates rituais que existem agora nos Andes são uma boa fonte de informação para entender os combates Moche. É claro que os combates não são iguais porque são situações diferentes, mas há elementos em comum, como por exemplo, eles são membros de uma mesma comunidade, povos de cima e de baixo. Há gente que morre nos combates e, além disso, a morte de uma pessoa em combate não significa uma grande tragédia social. Pelo contrário, os pais da pessoa que morre normalmente são reconhecidos como portadores de riqueza para a comunidade e a sociedade. Mas também há provas de que os Moches não estavam honrando aqueles que sacrificavam.
Esse é El Brujo, o feiticeiro. Outra pirâmide Moche a 40 quilômetros ao norte da Pirâmide da Lua. Em El Brujo, os arqueólogos encontraram murais espetaculares. Entre eles, cenas dos guerreiros Moche em combate. E o mais impressionante de tudo, uma fila de prisioneiros nus em tamanho real, amarrados juntos pelos pescoços e liderados por um guerreiro agora erodido. Em outro mural de dançarinos, os arqueólogos peruanos mostraram a John Verano uma descoberta obscura. Estava visitando o sítio e Antônio, um dos arqueólogos, disse: "Por que não vem ver? Tem um osso saindo da parede." "Um osso saindo da parede? Vale a pena ver isso." Eles tiraram e eu dei uma olhada nele. É humano, não há dúvida disso. É a parte de cima de um fêmur. Mas o mais importante para mim é que não é apenas um osso que foi tirado de um cemitério ou de uma tumba. Ele tem marcas de cortes em toda a volta. E essas marcas de cortes indicam que ele foi tirado de um corpo que tinha carne. Não era um osso tirado de um esqueleto. Teve que ser cortado da vítima viva ou recentemente morta. Estava colocado bem na parede. Na verdade, bem aos pés de uma das figuras que dançava de mãos dadas com as outras figuras. E para mim há uma grande mensagem aqui. Uma mensagem de que estamos andando, dançando e comemorando sobre os ossos de nossos inimigos. Um exame mais detalhado dos murais e El Brujo revelaram outros sinais perturbadores. Cortes na perna de um prisioneiro. O pênis de outro cortado pela metade. Para John Verano, o significado era claro. Eu, pessoalmente, acredito que essas pirâmides diferentes, El Brujo e a Pirâmide da Lua, competiam, estavam em vales diferentes. E eu não ficaria surpreso se os prisioneiros trazidos aqui fossem vítimas de conflitos com os vales vizinhos e que esta era uma forma de acertar as contas. Este pode ter sido o fêmur de alguém da Pirâmide da Lua ou de outro lugar do Vale Moche, que foi trazido aqui como prisioneiro, sacrificado e acabou fazendo parte dessa obra. Em 1999, uma nova descoberta aumentou o mistério. O arqueólogo peruano Santiago Seda, diretor de escavações da Pirâmide da Lua, descobriu mais 9 esqueletos abaixo da Plaza 3A. Aqui me pareceu uma costela. Bem aqui, veja. Mais uma vez, John Verano foi chamado ao local. Mais uma vez, confrontou-se com um enigma científico. Esse é um padrão diferente de tudo que eu já vi no Peru. Ao longo da coluna, aqui ao longo dos arcos, existe uma série de marcas muito finas de cortes. E essas marcas sugerem que essa pessoa foi esquartejada. Basicamente, os músculos das costas foram cortados dessa área e essas marcas de cortes testemunham isso. Eles estão esquartejando-o, mas alguns corpos estão relativamente intactos. São quase esqueletos completos, a não ser pela cabeça. Tem marcas de cortes por toda a parte, indicando que estavam tirando a carne deles. Outros são membros isolados, mãos, pernas. O que precisa ser explicado é o que estavam fazendo com esses corpos. É muito estranho, eu nunca vi nada assim antes. Quando Verano e seus alunos começaram a examinar os novos esqueletos, eles supuseram que os moches haviam removido a carne para comer. Na América Antiga, sacrifício humano e canibalismo costumavam andar de mãos dadas. Os corações, em geral, iam para os sacerdotes e os guerreiros. Os membros do corpo eram jogados das pirâmides para serem devorados pelas massas. Outras partes, como o torso, eram enviadas para os zoológicos para alimentar os animais. Na verdade, a proteína e o grosso da carne ficavam para os sacerdotes e a elite, os plebeus com as partes menos favorecidas e as que tinham pouco valor alimentício para os animais. Mas a nova descoberta deixou os peritos em ossos confusos e especulando sobre as possibilidades que fazem o canibalismo parecer ameno. Não segue
nenhum padrão de canibalismo visto em qualquer outro lugar do mundo, onde os corpos são esquartejados, divididos, as pernas são tiradas e os braços também. O fato de termos um esqueleto completamente articulado, mas com toda a carne tirada, me faz pensar em cenas que vi na arte moche, onde os esqueletos são mostrados de mãos dadas, dançando, tocando instrumentos musicais. Posso imaginar uma festa da vitória num templo, como a Pirâmide da Lua, onde os prisioneiros tivessem a carne tirada, fossem transformados em esqueletos e colocados em volta de uma mesa de banquete, tocando instrumentos, ou ficassem pendurados lá no aconchego do lar. É uma cena assustadora, mas imaginável, devido a esse tipo de tratamento do corpo, e implica num tipo de ritual que eu não compreendo. E certamente é uma coisa que me dá calafrios. Podemos nunca descobrir quem os monges assassinaram na Pirâmide da Lua. Mas podemos saber por quê. Os arqueólogos acreditam que nas plazas das pirâmides, os sacerdotes monges ofereciam sangue humano aos ancestrais todo-poderosos. Os ancestrais não eram seres benevolentes. Se estivesse tudo bem, eles o deixariam numa boa. Se estivesse tudo mal, poderiam trazer o inferno para a Terra e destruir tudo. Contanto que os ancestrais estivessem satisfeitos e os rituais fossem feitos com perfeição, tudo ficaria bem. Tudo estaria perfeito. Apesar de todo o sangue, chegou o dia em que os ancestrais não mais estavam satisfeitos. Muitas vezes num século, a água quente do Oceano do Pacífico Oeste cobre as águas mais frias da costa peruana. Quando isso acontece, torrentes tropicais que na maioria dos anos caem na Indonésia descem sobre o norte do Peru. É chamado de El Niño, recebendo o nome do Cristo Criança porque sempre começa no Natal. Nos anos 80 e 90, grupos de cientistas enfrentaram a altitude extrema, ventos fortes e temperaturas congelantes para coletar amostras do centro da geleira andina. Essas amostras abriram uma janela sobre o clima do Peru antigo, mostrando períodos de alta e baixa pluviosidade há milhares de anos. Isso revelou que, perto do fim da Era Moche, El Niño atacou com muita força. Sabemos que por volta dos anos 600 e 601, a costa norte do Peru foi atacada por um mega ninho, algo em escala gigantesca. E isso parece ter trazido não apenas chuvas torrenciais que duraram um certo tempo, mas também trouxe quase 20 anos de seca. Na verdade, o clima, as condições na costa norte mudaram durante um longo período de tempo. E isso é pior ainda do que apenas ter o El Niño por 2 ou 3 anos. Com o mundo derretendo ao redor deles, os monges devem ter feito o que sempre dera certo antes: implorar a piedade dos ancestrais, oferecendo a eles a maior oferenda que conheciam: o sangue humano. A maior surpresa que tivemos foi que, enquanto nós limpávamos a primeira camada de ossos das pessoas mortas, descobrimos que eles estavam enfiados numa camada de barro dessa grossura. Na verdade, eles foram mortos no próprio barro. E essa foi certamente a descoberta mais interessante em relação ao sacrifício. Porque a única possibilidade deste barro ter sido depositado na plaza é de que tenha ocorrido uma chuva gigantesca, um cataclisma lavando essas paredes, como nós podemos ver bem aqui, e fazendo esses tijolos de lama se transformarem em barro. Com as chuvas e as secas continuando, será que os monges cortaram as gargantas de mais e mais vítimas, imaginando por que os rituais não funcionavam mais? Ninguém sabe.
Apenas uma coisa é certa. Depois do El Ninho gigante de 600 d.C., os Moches sobreviveram ainda por mais 200 anos. Mas por volta do ano 800, sua brilhante arte havia desaparecido do registro arqueológico. O que ocorreu foi um conjunto de fatores. Muitos deles têm a ver com a má sorte. Eles pegaram uma época ruim. Não chovia e quando chovia, chovia demais. No ano 750, a elite simplesmente não sabia mais como responder. Pela primeira vez em 700 anos, não sabe como fazer frente a esse tipo de situação. E em vez de reagir de uma maneira criativa, de uma maneira inovadora, ela se vê presa à sua própria estrutura. No começo do século XVI, quando os primeiros espanhóis chegaram ao Peru, as pirâmides do Sol e da Lua já eram ruínas abandonadas há séculos. Ainda havia muita gente vivendo na costa norte, mas poucas lembranças dos Moches. Hoje, a ciência fez muito para iluminar seu mundo desaparecido. Mas além desse aro de luz, os Moches ainda evitam nossa busca de entendimento. Talvez eles sempre permaneçam além de nosso alcance, nos fascinando para sempre com suas brilhantes realizações, nos apavorando com suas demonstrações de poder e nos chocando com seus rituais de sangue.